Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor de matemática favorito, professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Beleza, espero que sim. Então, gente, assunto hoje tranquilo, tá? Sistemas de equações do segundo grau, tá? Vamos ver isso com bastante calma, com bastante tranquilidade aqui na nossa aula de hoje. Porém, antes eu tenho que fazer aquele pedido de sempre, né? Aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, nos ajuda muito, muito mesmo, tá? A continuar motivados a criar conteúdo matemático para nós aqui, tá bom? Pessoal, sem mais demora, vamos começar a nossa aula, mas antes a chamada da querida vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Um assunto tranquilo. Sistemas de equações do segundo grau com duas incógnitas, tá? Bom, então para a gente conseguir fazer essa aula com tranquilidade, né, é importante que a gente já tenha dominado, né, as técnicas de resolução de sistema e conhecer uma equação do segundo grau, né, como resolve, encontra suas raízes, que são coisas que foram tratadas em outros vídeos aqui do nosso canal, tá bom? Então, esses dois conhecimentos são bem importantes aí para a gente conseguir fazer essa aula com tranquilidade, beleza? Legal, então vamos lá, né? Para resolver um sistema de equações do segundo grau com duas incógnitas, devemos utilizar as mesmas técnicas que são utilizadas para resolver um sistema de equações do primeiro grau, né? Que já vimos, como eu acabei de falar, em outros vídeos. Preferencialmente, o método da substituição. Vejamos o seguinte exemplo. Então, vamos lá com muita calma, né? Um exemplo aqui de um sistema, tá? Só que ele é um sistema de equações de segundo grau, porque a sua resolução vai envolver a resolução, né, de uma equação de segundo grau. Então, olha aí, eu tenho o meu sistema, né, x2 mais 2y2 igual a 18 e x menos y igual a menos 3. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou chamar a primeira equação de 1, tá ali em vermelhinho, né? A segunda equação de 2, tá ali vermelho também marcado. E vou aplicar aqui o método da substituição na segunda equação, na equação 2, tá bom? Na equação 2, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x, né? Então, eu vou passar o menos y para o outro lado, que vai virar mais y, né? Então, eu vou ter que x é igual a y menos 3, né? O x ficou sozinho, isolado. E essa nova equação eu vou chamar de equação 3. Está ali a minha equação 3, tá? Como eu falei, né? A gente vai utilizar aqui o método da substituição. Então, eu vou substituir essa expressão 3 na expressão 1. Ó, substituindo 3 em 1, né? Conforme está escrito aqui. Então, eu vou pegar esse y menos 3 e vou colocar no lugar do x desta primeira expressão aqui, tá? Dessa primeira equação. Então, o que eu vou ter? Ó? No lugar do x, eu coloquei y menos 3, exatamente como eu fazia para resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? Que nós já aprendemos aqui no nosso canal. Então, aqui eu tenho y menos 3 ao quadrado, né? Substituir o x por y menos 3, está aqui. E o resto eu repeti, né? Mais 2y2 igual a 18, está aqui. Daqui em diante eu só tenho que desenvolver isso daqui, né? Para poder resolver e achar o valor de y. Então aqui eu tenho um produto notável, né? Y menos 3 elevado a 2, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui, y2 menos 6y mais 9, né? Que é o resultado do meu produto notável aqui, y menos 3 ao quadrado. E continuando, mais 2y ao quadrado igual a 18, né? Agora eu vou dar uma arrumada nisso daqui, né? y2 mais 2y2 dá 3y2, menos 6y mais 9, e esse 18 eu puxei para cá, virou menos 18. Aqui eu posso fazer 9 menos 18, então eu tenho 3y2 menos 6y menos 9 igual a 0. É uma equação do segundo grau, né, que eu posso resolver utilizando Bhaskara, por exemplo. Para simplificar um pouquinho essa equação do segundo grau, né, observe que todos os coeficientes, o 3, o menos 6 e o menos 9,
eles são divisíveis por 3, então vou fazer isso, né? Vou colocar aqui, ó, dividindo todo mundo por 3. Eu vou ter uma equação um pouquinho menor, um pouquinho mais enxuta, né? y2 menos 6y menos 3 igual a 0. Muito bem. É uma equação do segundo grau, né, que nós já conhecemos, sabemos resolver, achar suas raízes. Então, por Bhaskara, por exemplo, né, se você resolver por Bhaskara, você vai achar como raízes, tá, para esta equação os valores y1 igual a 3 e y2 igual a menos 1. Depois de resolver a equação, esses são os valores das raízes que a gente encontrou, né? Duas raízes, porque é uma equação do segundo grau, como bem sabemos, né? Agora observe, aqui eu tenho duas raízes, né? Dois valores para y. y1 igual a 3 e y2 igual a menos 1. Se eu tenho um y1 aqui, eu vou ter que achar um x1, né? Para poder achar o valor de x utilizando esse y1 aqui. E utilizando esse y2, né, eu tenho que achar um x2. Então, minha resposta vai ser formada por dois pares, né? Um par x1, y1 e um par x2, y2. Tá? Vou ter que fazer, né, o cálculo de x utilizando o y1 e utilizando o y2. Ok? Muito bem. Então, vamos anotar isso, né? Cálculo de x1 e x2, está ali. Bom, para calcular o x1, eu vou utilizar o y1, certo? Ó, para calcular x1, substituímos y1, vou substituir aqui na expressão 3, por exemplo, né? Utilizando o método da substituição ainda. Então, vamos lá. O meu y1 é 3, então vou colocar o 3 no lugar desse y aqui, né? Então, x vai ser igual a 3 menos 3, né? Então, meu x1 vai ser igual a 0. Ok? Então, já tenho aqui um x1 igual a 0 e um y1 igual a 3. Agora, só falta eu achar o x2, né, para fazer o par com esse y2 aqui. Para calcular x2, a gente faz a mesma coisa. Pode substituir o y2, que é menos 1, né, na expressão 3 aqui. Tá? Então, eu vou ter que x vai ser igual a y menos 3, onde meu y2 é menos 1. Ó, então, vai ficar menos 1 menos 3. Então, meu x2, né, perdão, é igual a menos 4. Então, quais são, né, as respostas desse meu sistema? Ora, a resposta do meu sistema vai ser um par x1, y1 e um outro par x2, y2. Então, vamos anotar. Ó. Aqui, eu escrevi o meu par x1, y1, né, o x1 é 0 e o y1 é 3. Está aqui o ponto 0,3, lembrando que o x sempre vem primeiro que o y, né, na hora de escrever a resposta. E o x2, y2, ó, primeiro o x, depois o y. x2, y2, onde x2 é menos 4 e y2 é menos 1. Estão aqui minhas respostas que satisfazem o meu sistema de equações do segundo grau com duas incógnitas ali. Certo? Então é muito parecido, né, com o sistema de equações do primeiro grau. Só que lá eu só teria um par, né, x e y, que seria a minha resposta. Aqui, como envolve a equação do segundo grau, eu tenho dois pares, né, que servem como resposta para o meu sistema. Ok? Legal. Vamos fazer um probleminha um pouco mais contextualizado aqui. Exemplo 2. Na figura abaixo, os dois quadrados maiores são iguais. No caso, os azuis aqui, né? O perímetro total, o perímetro é a soma de todos os lados, né? No caso de polígonos, a soma de todos os lados dos polígonos. O perímetro total é 32 centímetros e a área total, né? A área desse quadrado, mais a área desse, mais a área desse, é 22 centímetros quadrados. Quanto medem os lados dos três quadrados, sabendo-se que são números inteiros? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro, né? Primeiro a gente vai escrever, né? Representar, melhor dizendo, né? Os lados desses quadrados por umas letrinhas aqui. Como esse quadrado azul e esse quadrado azul são iguais, né? Que está dizendo o problema. Se eu chamar esse lado aqui de x, todos os lados desse quadrado também são x e todos os lados desse quadrado aqui, né? O outro quadrado, que também é igual ao primeiro, todos os lados também são x. Então, eu vou escrever isso. Tá ali, ó.
Se aqui é x, aqui também, aqui também, aqui também. Como esse quadrado é igual ao primeiro, esse lado também é x, aqui também é x, aqui também, aqui também. Muito bem. Esse quadrado menorzinho aqui, né, ele não é igual aos outros, então cada ladinho dele eu vou chamar de y. Todos os lados são iguais, né? Quadrado, né? Tem essa característica. Então esse lado eu vou chamar de y, logo todos os lados serão y também. Tá ali. Certo? Muito bem. Agora que todos os lados, né, são representados por uma letra, a gente vai partir para a resolução do problema. O perímetro total é 32 centímetros, né? Então isso quer dizer que se eu somar todos esses ladinhos aqui, né, que formam o perímetro da figura, se eu somar todos esses lados, eu vou ter o perímetro, ou seja, x mais 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 y mais y mais y mais y, que no final vai dar 8x mais 4y, né? Isso é igual a 32. Vamos anotar isso. Então tá ali, ó, 8x mais 4y igual a 32. Bom, aqui eu posso dar uma simplificada, né, nessa expressão. Ó, o 8, o 4 e o 32 são divisíveis por 4. Então eu vou dividir por 4 para facilitar, para simplificar um pouco essa expressão, né? Então eu vou ter que 2x mais y igual a 8. Então eu vou guardar essa primeira expressão aqui, tá? Muito bem. Aqui está dizendo que a área total é 22 centímetros quadrados. Então, a área desse aqui, mais a área desse, mais a área desse, é 22 centímetros quadrados. Só que a área do quadrado é lado elevado a 2. Esse lado desse quadrado é x, esse lado desse quadrado é y, e o lado desse quadrado também é x. Então, a área desse daqui é x ao quadrado, esse é y ao quadrado, e esse é x ao quadrado. Somando os três, dá 22, é o que diz aqui, a área total, né? Então, vamos anotar isso. Ó, a área, né, que é x2, a área do primeiro, mais a área do segundo, que é y2, mais a área do terceiro, que é x2, é igual a 22. Tá? Dá para dar uma arrumadinha aqui, né? x2 mais x2 é 2x2, ó. Então, 2x2 mais o y quadrado igual a 22. Então, mais uma equaçãozinha aqui envolvendo x e y. Só que eu tenho duas equações envolvendo x e y, né? Então eu tenho um sistema. Então vamos escrever o nosso sistema. Tá ali, tá? Com essas expressões aqui, tá? Beleza. E daqui em diante é igual ao exemplo 1. Eu vou chamar a minha primeira expressão de 1, tá ali. A segunda expressão de 2, tá ali. E vou usar o método da substituição, isolando o y na equação 2. Então, vai ficar assim, né? Jogando 2x para o outro lado, ó. Y igual a 8 menos 2x, e essa expressão, novamente, eu vou chamar de 3. Tá ali. Então, agora é exatamente igual no problema 1, né? No exemplo 1. Eu vou substituir, né, essa expressão 3 aqui na expressão 1, tá? Então, o que nós vamos ter? Ó, no lugar do y aqui, ó, eu botei 8 menos 2x ao quadrado, né? Daqui. 8 menos 2x ao quadrado, repeti o 2x quadrado aqui e o 22 aqui. Certo? Vou desenvolver o produto notável da mesma forma, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quadrado do primeiro, 64, menos 2 vezes 8 vezes 2, 32x. Mais o quadrado do segundo, ou seja, mais 4x2 igual a 22. E esse 2x2 eu repeti aqui. Tá? Bom, dando um jeitinho aqui, né? Só arrumando essa equação, eu posso reduzir, ó, 2x2 com 4x2 dá 6x2. Menos 32x eu repeti, o 64 eu repeti e o 22 eu trouxe para cá como menos 22. Só dando uma arrumada na equação, né? 64 menos 22, 42. Tem uma expressão, né, aqui que é 6x² menos 32x mais 42 igual a 0. Aqui todo mundo posso dividir por 2 para simplificar um pouco. Farei isso. Está ali, ó, dividindo por 2, a minha expressão fica um pouco menor. E minha equação de segundo grau, 3x² menos 16x mais 21 igual a 0, é a equação que eu tenho que resolver agora, né, neste momento. Então vamos lá, né? Aplicando Bhaskara, aplicando qualquer outro método, né? Você pode resolver a sua equação de segundo grau. E você vai encontrar como raízes
um x1, agora é x, tá? x1 igual a 3 e um x2 igual a 7 terços. Então, são os valores de x, que são as raízes desta equação. Lembrando, se eu tenho um x1, é com ele que eu vou descobrir o y1. Se eu tenho um x2, é com ele que eu vou descobrir o y2. Então, vamos lá. Cálculo de y1, cálculo de y2. Para calcular y1, né, substituímos x1, que eu achei aqui 3, tá, na expressão 3 aqui. Ó. Então, vamos substituir. Ó, onde é x, a gente coloca o 3. Ó, y igual a 8 menos 2x. E y igual a 8 menos 2 vezes 3. Então y igual a 8 menos 6, né, y igual a 2. No caso, y1. Então, está ali. y1 igual a 2, porque eu usei o x1 para calcular ele. Certo? E para calcular y2, substituímos o x2 na expressão 3. Né? O x2 é 7 terços. Então, substituindo 7 terços aqui no lugar do x, ó, y igual a 8 menos 2 vezes 7 terços. Fazendo aqui os cálculos, né? y2 igual a 10 terços. Então, a minha resposta do meu sistema, né? Como nós vimos, são dois pares, né? Um x1, y1 e um x2, y2. O x1 ele é 3 e o y1 é 2. E o x2 é 7 terços e o y2 é 10 terços. Tá ali a minha resposta. Ó. x1 é 3, y1 é 2. Está aqui, né? Ó. x1 é 3, y1 é 2. E aqui eu tenho x2, que é 7 terços, ó, e y2, que é 10 terços. Está aqui. Então, esses dois pares de respostas aqui satisfazem o sistema. Só que o problema diz que os números, né, que formam os lados dos quadrados são números inteiros. Se são números inteiros, 7 terços e 10 terços não serve, porque eles são números que possuem parte decimal. Se você dividir 7 por 3 e 10 por 3, não vai encontrar número inteiro. Então, embora isso aqui, 7 terços e 10 terços, seja a solução do sistema, não é solução do problema. Né? Como são números inteiros, a minha resposta tem que ser x igual a 3 e y igual a 2, porque são números inteiros. Então, vamos escrever isso. Ó. Como, segundo o problema, os valores dos lados dos quadrados são números inteiros, então x igual a 3, y igual a 2, a resposta é essa daqui, né? O primeiro par que eu encontrei, x1 e y1. Tá bom? Então, muita atenção também no enunciado do problema, que pode vir com essas pequenas particularidades. Certo? Muito bem. Pessoal, espero que tenha ficado joinha, tá? A nossa listinha de exercícios, né, para a gente treinar está ali, tá? Chegando mais uma vez ao final de mais um vídeo, né? Pedimos mais uma vez aí, né, que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você mostre para todos os seus amigos, fazer aqui o nosso canal explodir, tá? De seguidores, como é o nome do canal, tá bom? E agradeço mais uma vez por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.